É irónico que há uma coisa que está a acontecer no país que só pode ser relatado, ou também é relatado pelas pessoas que não estão a fazê-lo. Exatamente, vamos descodificar o que é que isto quer dizer. Não há greve de jornalistas, Sim, o que sim. significa que não há notícias da greve, ou pelo menos não há muitas, porque os jornalistas não estão a trabalhar. E quem diz sobre a greve diz sobre todas as outras coisas, não é? Sofia Branco é jornalista, está cá hoje connosco. Olá, Sofia, muito obrigada. Hoje é um dia complicado, muito obrigada por teres estado aqui de todas as formas. É um gosto. Por que estão os jornalistas em greve? Primeira pergunta. Os jornalistas estão em greve, coisa que não fazem há bastante tempo. Portanto, não é propriamente uma classe que faça isto regularmente, o que quer dizer que a situação deve estar mesmo má, certo? E está. As condições de trabalho são cada vez piores, a precariedade é cada vez maior, as horas que se trabalha são cada vez mais e a exaustão atingiu níveis brutais, segundo inquéritos científicos, e não por estarmos aqui a dizer. Isto tudo tem um impacto muito grande na forma como se trabalha e, portanto, aquilo que chega às pessoas hoje em dia, e acho que isto é que é importante de realçar, o produto, chamemos-lhe assim, o produto informativo, a informação, tem um impacto decorrente das condições em que trabalham, os profissionais. E esse impacto tem aquilo que se faz hoje é menos livre e menos independente, e isso são duas características que o jornalismo tem que assegurar que essa é a sua missão, é fazer informação da forma livre e independente, ou seja, escrutinando todos os poderes, sem estar sujeito a contas e àquilo que vai pôr na mesa, basicamente. Isso não devia ser uma questão. Mas de que forma se reflete uma coisa na outra, em termos práticos? Em termos práticos, aquilo que temos hoje da profissão é uma profissão que trabalha demasiadas horas, trata demasiados assuntos e, portanto, com que profundidade é que trata cada um? Essa é uma questão, não é? A informação que nos chega hoje em dia é muito... Com cuidado, não é? Pouco cuidado, porque não há tempo também para cuidar. Por outro lado, é muito concentrada. Nós estamos na capital e na capital estão 85% dos jornalistas deste país, ou seja, o resto é mesmo paisagem, certo? Há um deserto noticioso bastante significativo no resto do país e isso deve ser destacado, até porque hoje há um impacto brutal na imprensa regional. A grande parte dos órgãos de comunicação social estão em greve, não estão a fazer notícias, o que é absolutamente extraordinário, dadas as condições em que todos sabemos nas quais, como trabalham hoje em dia, que são muito, muito, muito frágeis, muito afetadas pela pandemia. Também houve muitos órgãos que desapareceram, desde logo, outros que diminuíram. Portanto, isto tem um impacto real naquilo que chega às pessoas, que podia ser mais cuidado, mais aprofundado. Desde domingo andamos todos muito surpreendidos, tipo, que país é este, não é? Não conhecíamos este país, pois é natural, não conhecemos este país, porque também não há jornalistas lá para nos contarem que país é este em muitos destes sítios, não é? E quando às vezes vemos as pessoas dizerem aqui e acolá aquela coisa, eu não vejo notícias, ou prefiro não ver notícias, mas um mundo sem notícias não é bom. O que é que, assim, no limite, assim, num cenário muito catastrófico, o que é que acontece se nós não tivermos jornalistas e não tivermos informação, Sofia? Nós discutimos muito isso, até porque um dia só vai ser difícil para as pessoas, se calhar, perceberem o que é que quer dizer. Vou notar algumas coisas, obviamente, há rádios que estão em silêncio e eu queria destacar isto exatamente porque estamos numa rádio. Há vários... A linha da luz está parada, portanto, há várias coisas que vão marcar a diferença, mas, por outro lado, as pessoas precisam de olhar melhor para aquilo que estão a receber e, sobretudo, fazer uma distinção entre aquilo que normalmente consomem nas redes sociais e aquilo que é o jornalismo. As redes sociais não têm regras. Aquilo que nos chega é desde logo motivado muito por aquilo que nós procuramos, não é? Pois, está condicionado à partida. Exatamente. E por outro lado, não é feio, eu não tenho numa rede social que ouvir o A sobre o B e o B sobre o A. É o princípio do contraditório, que é um princípio fundamental do jornalismo, não é? Eu não posso ter a Ana a dizer uma coisa da Inês e não ouvir a Inês sobre aquilo que disse a Ana. Isso uma rede social não faz, é uma coisa muito importante. Outra, eu não posso ter a Ana a dizer uma coisa incorreta sobre algo que eu posso comprovar com factos, que não é verdade, e depois dizer, por exemplo, a Inês queixar-se e dizer à Inês, sim, tem razão, vou retificar. A rede social não retifica. Isso é uma das coisas também importantes, não é? Aquilo que nós chamamos de direito de resposta, que é um direito dos cidadãos em relação aos órgãos de comunicação social, é algo importante. Nós sabemos que se o nosso nome, por alguma razão, vier à baila, temos ali um espaço para dizer, vocês desculpem lá, mas vocês não me estão a citar bem,
isso não é o que está no documento tal e tal, e portanto, na base dos factos, temos aqui uma margem para corrigir. Depois, somos todos responsáveis no jornalismo, há uma questão de responsabilidade. Temos um código de ética, as redes sociais também não têm esse código de ética, não é? E portanto, dizem assim, mas acho que há jornalistas, cá e tal, e coisa e tal. Mas exatamente na base desse código deontológico, desde logo, qualquer cidadão se pode queixar disso, por exemplo, há diversos organismos que existem para avaliar essas queixas, não é? Portanto, essa relação com as pessoas é uma relação completamente distinta da das redes sociais. Hoje temos greve de jornalistas, reivindicam melhores condições, não é? Resumidamente, melhores condições para a classe. Para fazer algo que é extremamente importante em democracia, que é uma informação livre e independente. Hoje, quinta-feira, em termos práticos, o que é que não há? O que não há em termos noticiosos. Sim, ou seja... Não há linha da Lusa, e a Lusa não sei se tem a noção, mas... Convém explicar, não haver linha da Lusa significa que as redações exatamente não recebem notícias de uma agência de notícias que é nacional, que é a Lusa. Que nós temos assim mais ou menos uma percentagem, significará 70% a 75% do noticiário que normalmente circula num só dia. Portanto, a Lusa, não haver linha da Lusa ou da agência de notícias Lusa é uma coisa significativa. Os jornais, pelo menos via as capas, saíram, Sofia. Os jornais saíram, são feitos ontem, não é? Agora vamos ver o impacto que tem amanhã. No caso dos jornais, o impacto vê-se no dia seguinte, não é? Eu sei, por exemplo, que tanto o Expresso como o Público vão ter níveis de adesão bastante significativos à greve. É possível que saia só um folheto? Evidentemente que agora já... eu espero que não saia nada, mas se sair, que seja um folheto, sim. No digital, provavelmente já poderemos ver que há muitos textos de ontem e não propriamente de hoje, não é? Ou seja, com notícias, aquilo que chamamos de notícias frescas do Exato, dia. não estão atualizadas. E há rádios também que estão em silêncio. A TSF e a Antena 1 estão em silêncio em noticiários desde a meia-noite, sim. Muito bem. Olha, boa sorte. Há manifestação hoje. Exatamente, também queria dizer isso, sim. até porque as pessoas podem querer saber. Há manifestações em Lisboa, no Porto, em Coimbra já está a acontecer, em Ponta Delgada e em Faro, e várias microconcentrações por vários sítios. E em Lisboa, no Largo de Camões, a partir das 18, vamos ter em solidariedade, eu queria muito agradecer-lhes por isso, a Garota Não, as Fado Bicha e os irmãos Varela, Sebastião e Gaspar, que são do Expresso Transatlântico. Vão juntar-se. Hoje às 6 da tarde, Largo Camões, em Lisboa. Obrigada, Sofia Branco, por estar connosco aqui nesta manhã, às 3 da manhã.